Quando a gente está com raiva, atrapalha muito na comunicação, né? E às vezes a gente acaba falando o que não quer falar. E a raiva, ela leva a gente para um lugar que muitas vezes, após a raiva passar, a gente se arrepende daquilo que a gente disse, né? Porque a palavra é ação, a palavra é movimento. Uma vez que a gente disse aquilo, nossa, vamos precisar fazer alguma coisa com aquilo que a gente disse. Então, quem é que já não sentiu raiva? E quem é que já não sentiu como a raiva atrapalhou a fluidez das coisas? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Como é que a gente transforma essa energia da raiva numa energia criativa? A gente olhar a virtude da raiva. Para quê? Para ter uma comunicação mais fluida. Porque veja só, né? Aí eu acredito, né, gente? Quando eu dava aula na universidade, eu falava muito de comunicação para os alunos, e uma das coisas que eu dizia era o seguinte: uma vez que a gente vai falar uma palavra, fica difícil depois que o outro escutou esquecer aquilo que a gente disse. Então, o processo é a gente ter muita consciência da nossa comunicação. Porém, não fomos treinados para isso, né? A gente desde pequenininho não foi treinado para olhar, virar o olho para esse lugar, ó, ter consciência da comunicação. E talvez você nem perceba que isso é uma prioridade, né? Porque a gente fala, a gente se comunica. Porém, os maiores encrencas na nossa vida são exatamente isso, são exatamente na comunicação. Como a gente diz o que a gente diz, como é que a gente se relaciona com as pessoas, né? Toda a nossa relação, a relação com o profissional, com o teu chefe, com o teu líder, a relação com os teus pares, a relação com o teu namorado, namorada, todas as nossas relações, elas vêm, né, provém da comunicação. Mas quando a gente consegue equilibrar essa comunicação, a gente ganha muito, sabe? A gente ganha inclusive uma coisa que é interior, dentro da gente, uma satisfação, uma sensação de que estamos harmonizados. Eu quero trazer um pouquinho isso hoje para você transformar essa raiva. Sabe o que aconteceu uma vez comigo? É o seguinte, e aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Eu estava andando de carro, procurando uma vaga perto da minha academia, onde eu faço normalmente aula, e aí o que aconteceu? Eu já dei a segunda volta no quarteirão, não encontrei vaga. Aí eu olhei, tinha um espaçozinho ali, e eu vi que o carro, ele não sabia se cabia muito bem a minha vaga. Quando eu fui chegando mais perto, eu pensei, nossa, se esse cara tivesse chegado 1 metro a mais, daria o meu carro. Aí eu comecei a pensar na minha cabeça sozinha, mas que falta de consciência, essa pessoa não pensa no coletivo, essa pessoa, pelo amor de Deus, por isso que o mundo tá assim. E eu comecei esses pensamentos. Quando eu me percebi, eu tava com raiva, eu tava com muita raiva. E aí eu pergunto pra você, eu tô com raiva do que eu vi, daquilo que aquela pessoa que eu nem sei quem era fez, ou eu tô com raiva, a raiva nasce dos meus pensamentos. A nossa raiva, esse sentimento, ele nasce dos pensamentos que a gente alimenta, que a gente vai fazendo, essa conversa interior que a gente vai fazendo com aquilo que a gente viu. Então eu vi aquilo e comecei a sentir a raiva. Olha, 1 segundo depois, quando eu andei um pouquinho para frente, eu percebi que aquele espaço, que aquela pessoa não tinha avançado, né, que por causa daquilo não caberia o meu carro, era um espaço era uma rampa de deficiente. Em 1 segundo, toda aquela minha raiva passou a compaixão. Então a gente diz o seguinte: não é aquilo, o que está acontecendo lá fora, os eventos que estão acontecendo lá fora, ou a pessoa que fez aquilo que deixa você com raiva. É o que você pensa, o que você vai produzindo na tua cabeça, aquilo que você vai fazendo na sua cabeça é que vai gerando essa emoção, que é a raiva. E quando isso, nós podemos, neste ponto, nós podemos transformar. Porque nós podemos transformar o pensamento que a gente tem sobre as coisas, né? Então a gente consegue transformar essas palavras que vão surgindo na nossa cabeça. Então eu acredito que esse é um grande passo para transformar a raiva numa energia criativa. Porque veja só, que tipo de conversa você vai ter depois que você começou a pensar, que está sentindo ou pensar todos aqueles pensamentos e toda aquela emoção da raiva, que tipo de conversa nós vamos ter com alguém depois disso? Provavelmente as nossas palavras às vezes pulam da boca, elas vão trazer palavras com uma energia e uma vestida de crítica, né? E quando a gente fala de alguém de uma forma crítica, julgadora, a outra pessoa tendenciosamente vai reagir a você. Ela não vai
receber aquilo, ela vai reagir, vai ser reativa, vai se defender. E aí começam as encrencas nos diálogos, porque não estamos partindo de uma conversa, né, de um lugar que a comunicação não violenta chama desse lugar honesto. Olhando para aquilo que eu tô sentindo, entendendo, tá, tô com raiva daquela pessoa, o que ela fez, mas foi os pensamentos que eu fui produzindo, pensando sobre o que ela fez. Portanto, o meu julgamento sobre aquilo. Eu julgando o tempo todo aquilo que aquela pessoa fez é que me levou a sentir raiva. E provavelmente é por isso que eu vomito. Então, a gente diz o seguinte, dá trabalho. Dá trabalho a gente olhar para a comunicação, ter consciência do que nós estamos pensando, consciência daquilo que nós desejamos dizer, falar, entrar em contato de verdade com aquilo que nós estamos sentindo. Para quê? Com o objetivo de ter uma comunicação assertiva, uma comunicação equilibrada. Para que você, provavelmente, nesse estado, você consiga, com muito mais eficiente, aquilo que você deseja. Você consiga, na hora de uma conversa, de um diálogo, ir na direção daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Olha, a gente adora ter você aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. A gente está postando toda semana conteúdos aqui. Então eu espero que você goste. Dá um like, compartilha esse vídeo, principalmente com alguém que precisa ouvir essa questão da raiva, que precisa ter esse insight.